Fala Fogão, o Botafogo segue realizando a sua preparação visando a partida contra o CRB, que acontece nesta sexta-feira às 7 da noite no estádio Newton Santos. E no treinamento dessa quarta, uma notícia positiva. Pedro Castro, que se recupera da lesão na panturrilha, treinou normalmente com bola, o que significa dizer que ele vai encaminhando seu retorno à equipe. Será que joga contra o CRB? Já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que vale destacar é que o Internacional segue monitorando a situação de Rafael Navarro, vai buscando estreitar relacionamento com o empresário do jogador, muito por conta da renovação com o Botafogo, tá difícil de sair. O Glorioso ainda tenta uma última cartada, mas sinceramente, o mais provável é que na próxima temporada, Rafael Navarro vista outra camisa, de repente do futebol brasileiro ou do futebol internacional. Para encerrar, quero destacar aqui que a Justiça delimitou o Botafogo pagar até 60 salários mínimos para poder manter os salários em dia, ou seja, quem ganha acima de 60 salários mínimos não está recebendo de forma integral. Isso porque o Botafogo ainda não tem todo o recurso necessário para poder pagar os salários até o fim dessa temporada. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. E caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Já estamos com mais de 8.720 e a sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Além disso, eu quero lembrar que nessa quinta-feira, às 8h15 da noite, tem pré-jogo aqui no Fala Fogão, como de costume, tradição aqui no canal, o pré-jogo, a live pré-jogo, um dia antes da partida. Então logo mais, nessa quinta-feira, às 8h15 da noite, é só chegar aqui no canal e participar dessa resenha gloriosa, com muita análise, informação e opinião sobre Botafogo e CRB, que acontece nessa sexta-feira, às 7 da noite. E o primeiro ponto que eu quero comentar nesse vídeo é justamente o treinamento dessa quarta-feira. A notícia super positiva em relação a Pedro Castro, o jogador que machucou a panturrilha, lesão muscular num local muito complicado, que você tem que ter cuidado na hora do retorno para não tornar um problema crônico. O cara que teve mais problema crônico com panturrilha, Romário, né? Durante a carreira, o Romário toda hora tinha lesão na panturrilha, justamente porque é um local muito complicado para você machucar, aí você tem que recuperar 100%, senão complica, porque tudo que o atleta faz mexe com a panturrilha. Só que o Pedro Castro treinou normalmente com bola nessa quarta-feira. Não significa dizer ainda que ele vai para o jogo contra o CRB. Existe essa possibilidade? Sim, com toda certeza. Especialmente no treinamento dessa quinta-feira. Até porque é nessa quinta-feira que o Anderson Moreira vai fechar a equipe. Qual é o time que vai para jogo, o 11 inicial, quem vai ser relacionado. Tudo isso vai ser decidido nessa quinta-feira. Então Pedro Castro tem sim chance de pelo menos aparecer no banco de reservas. E eu acredito sinceramente que no banco ele deve ficar. Agora é aquela história, se tiver em condições de jogo, por que não começar como titular? A gente tem que lembrar aqui que a dupla Barreto e Pedro Castro teve um encaixe melhor do que Barreto e Oyama. Curiosamente, depois da saída do Pedro Castro da equipe, o jogo do Botafogo, o estilo de jogo do Botafogo, acabou dando essa oscilada que a gente viu nas últimas rodadas. Então vamos aguardar para ver o que o Anderson vai decidir. O Pedro Castro saiu da equipe por conta de lesão muscular e caso tenha condições de começar nessa partida, certamente o Anderson Moreira vai voltar com o atleta. Vamos ver o que vai acontecer, muito em breve devemos ter novidades sobre isso. Um outro ponto que vale destacar aqui é a situação de Rafael Navarro, mais uma vez a novela Navarro. O jogador que vem se destacando muito nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente negar aqui o grau de importância que o Rafael Navarro tem nessa campanha do Botafogo na Série B, especialmente para essa reta final, mas a verdade é que ele deve sair do Glorioso ao fim da temporada. O contrato dele se encerra em dezembro, tem o interesse do Internacional e, segundo o site torcedores.com, Palmeiras e São Paulo também estão monitorando a situação do atleta. O Internacional, inclusive, estaria estreitando o relacionamento com o empresário do jogador justamente para que no fim do ano possa chegar ali e conseguir contratar o atleta. Rafael Navarro tem um potencial muito interessante e seria bom para o Botafogo manter o atleta para a próxima temporada. Especialmente pensando em relação à projeção de carreira do jogador. Ele, como um jogador jovem, centroavante, tem feito os gols, dado assistências, jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro, tendo mais destaque ainda no time do Botafogo, ele vai se valorizar. O ideal, logicamente, pensando no Botafogo, seria a permanência do jogador, mas ao que tudo indica, tá bem complicado chegar num denominador comum. O Botafogo ainda tenta uma cartada final, conforme eu trouxe aqui no canal um tempo atrás,
mas é difícil imaginar um acerto nesse momento. O salário que o jogador pede e aquilo que o Botafogo pode oferecer tem uma diferença até certo ponto considerável. Então a gente vai ter que aguardar, mas é bem provável que o Navarro encerre essa temporada no Botafogo e em 2022 vista a camisa de uma outra equipe. Se vai ser do futebol internacional ou do futebol brasileiro, só o tempo vai dizer. Para encerrar, Fogão, eu quero comentar aqui a decisão da Justiça que limitou até 60 salários mínimos aquilo que o Botafogo pode pagar para cada funcionário. Obviamente, jogadores e comissão técnica estão incluídos nessa relação. Essa delimitação de 60 salários mínimos vai fazer com que o Botafogo não consiga pagar na íntegra tudo aquilo que deve para todo mundo, até porque não é todo mundo, não são todos os funcionários que recebem até 60 salários mínimos, o que vai ser equivalente a cerca de 66 mil reais por mês. A maioria dos funcionários do Botafogo recebem abaixo desse valor, mas tem muita gente que ainda recebe ali direito de imagem, que recebe acima disso, e por conta disso, o valor que fica em aberto no Botafogo mensalmente é de cerca de R$1 milhão, segundo a reportagem do GE. É um montante considerável, mas pelo menos a galera está recebendo alguma coisa. O Botafogo que ainda não tem garantido o pagamento de todos os salários até o fim dessa temporada, e aqui eu tô falando de salário, férias, 13º, enfim, tudo que tem que pagar para todo mundo, ainda não tem dinheiro suficiente para isso, mas a diretoria do Botafogo vai buscando correr atrás. A gente teve o novo patrocínio da Estrela Bet, teve também do Arpia, proteção veicular, então o Botafogo vai se movimentando para tentar trazer dinheiro novo e garantir que o pagamento de todos os vencimentos estejam em ordem até o fim dessa temporada. O próprio Jorge Braga já comentou que é responsabilidade de todo e qualquer gestor manter o salário em dia. E por conta disso, tem sido feito um trabalho muito intenso no Glorioso para que salário não seja um problema. Mesmo aqueles atletas que não estão recebendo na íntegra tudo que tem a receber nesse momento, pelo menos estão recebendo uma parte. Não é o cenário ideal, é verdade, mas é o que dá para o Botafogo fazer nesse momento. Mas e você, Fogão? O que você pensa dessa partida contra o CRB nessa sexta-feira? Você acredita que o Pedro Castro vai começar jogando? Treinou bem com bola, apresentou boa recuperação e, de repente, pode pintar entre os titulares do Botafogo para essa partida decisiva. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais e logo mais chega aqui na live do Fala Fogão para esse pré-jogo entre Botafogo e CRB. Partida decisiva, uma verdadeira final entre o melhor mandante da competição e o melhor visitante. Eu aguardo vocês logo mais na live do Fala Fogão.